Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café de Escritor. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, trazendo assuntos relevantes para você que é escritor, escritora, quer escrever, né? Ainda está pensando em escrever, como é que eu faço, por onde eu começo? Então, no vídeo de hoje, eu trouxe um assunto que é justamente para você não errar no processo de publicação. Então, vamos ver juntos como é que a gente pode acertar, né? E é isso que a gente quer. Então, fala a verdade, você está escrevendo o seu texto, já escreveu, está com ele pronto e falou assim, puxa, agora eu quero publicar o meu livro, né? Como é que eu vou conseguir publicar o meu livro? Qual é a melhor forma de publicar? Onde que eu começo? Essa frase eu ouço direto, gente. O pessoal entra em contato e fala, olha, eu terminei meu livro, o que é que eu faço agora, né? Por onde que eu começo essa fase da publicação? E é isso que eu vou te ajudar nesse vídeo. E assim, você está sonhando já com o seu livro, todo bonito, impresso, colorido, uma capa linda, uma diagramação maravilhosa. Aí você começa a imaginar aquela fila de pessoas que estão esperando para pegar o seu autógrafo, você tira foto com todo mundo, aquela badalação, aquela noite legal, né, que você vai mostrar, vai se mostrar, mas também mostrar o seu produto, né, que é o seu livro, né? Não é isso que você está imaginando? Ótimo que você pense assim, tem que pensar assim mesmo, tá? Mas vamos acordar agora e vamos para o choque de realidade. Bom, são 20 anos que eu sou editor e eu já publiquei uma quantidade enorme de autores, sejam autores em editoras tradicionais ou como prestadores de serviço. Então eu já vi de tudo, né? Eu já presenciei de tudo, já sei quais são os problemas e o que pode acontecer. E eu posso garantir para você que o processo que começa truncado, cheio de entraves, que a coisa começa de trás para frente, não segue na ordem certa, vai dar problema, né? E quais são o que pode acontecer de problema, Sandro? Não entendo nada disso, né? Olha, o problema mais fácil de acontecer é o processo estar invertido e fazer, né, as coisas fora de ordem, e isso gera retrabalho, isso gera serviços que não estavam previstos e custos, né? Tudo acaba em custo. Então, assim, para evitar isso, esse vídeo eu preparei para que você entenda o processo, né? Eu vou ampliar um pouco mais, não vou falar somente do processo editorial, mas vou falar um pouquinho mais também de mercado, para que você entenda o que você precisa saber para não cometer os erros, né, e não cair aí numa arapuca também, e ter certeza do que você vai fazer. E tudo começa na escrita, né? É óbvio, né, Sandro? Claro, para publicar um livro tem que escrever, né? Mas por que eu digo isso, né? Muitas vezes o autor escreveu o seu texto, passa para a gente faz todo o processo, e está lá na diagramação, né, que é a hora de botar no formato bonito que vai aparecer no livro. A pessoa fala, puxa, mas eu queria incluir um trecho aqui, eu queria mudar um trecho lá, eu queria mudar um monte de coisas, quer dizer, vai voltar o processo todo lá na preparação, isso deveria ter sido feito lá na preparação do texto, né? Então, quando acontece isso, é custo certo, né? Porque tem que refazer várias coisas, aliás, que já estavam prontas. Então, muito cuidado quando você escreve, tenha certeza que é aquilo que você quer contar naquele livro. Se você tiver mais assunto, talvez se for uma não ficção, você sempre pode fazer um outro livro, né? Ou se é uma história, puxa, essa história eu podia ter colocado isso, podia ter colocado aquilo, né? Talvez numa segunda edição você possa sim fazer isso, mas aí, ciente de que uma segunda edição você vai ter custos para fazer esse retrabalho, né? Porque tem que fazer de novo, não tem jeito. Então, esse é o primeiro cuidado com o texto, você saber exatamente o que está lá dentro e é aquilo que vai ser publicado, né? Já falo um pouquinho mais sobre o processo, cada um dos processos, mas já tenha isso em mente. Bom, o primeiro ponto importante que eu quero trazer para você é que você, como escritor, como autor, como autora, precisa entender do mercado editorial. Sendo o que é mercado editorial? Não entendo nada disso mesmo, né? Pois é, estou aqui para isso, né? Fica tranquilo. O mercado editorial é como funciona a questão do livro no Brasil, tá? Não adianta nem comparar com outro país, porque é diferente, tá? Cada país tem as suas particularidades. Então é bom você entender como funciona o processo de livro no Brasil.
Quem são, como que funciona na questão de editoras, de prestadores de serviço, de pessoas que vão, como funciona a questão de venda, onde pode vender, no marketplace, ou tem alguns lugares que se consegue vender. Como é que funciona isso? Você tem que saber quais são os jogadores desse jogo para que você também entre lá e consiga jogar. Porque afinal de contas, quando você lança um livro, você começa a ser jogador. Mesmo como escritor, mas você tem que entender como funciona o jogo para poder tirar o melhor proveito e colocar o seu livro da melhor forma possível. O que acontece muitas vezes é que o autor não sabe nada, absolutamente nada de mercado editorial, e aí ele pode ser levado para um lado e do outro por profissionais que às vezes não querem, estão pensando só em si, não estão pensando no autor. Então, aprenda o jogo, estude, vá atrás, tente entender com pessoas que já publicaram e coisas assim. E aí também você tem que tomar um cuidado, mesmo pessoas que já publicaram, às vezes essa pessoa que publicou, ela não entende de mercado, ela só publicou. Então, ela também está perdida, por mais que tenha publicado. E talvez o resultado dela nem tenha sido tão bom, justamente por não entender como funciona o processo. Então, entenda, estude, vá atrás, pesquise, não sossegue até você saber como funciona tudo e para pelo menos conseguir circular aí dentro com mais desenvoltura. O segundo ponto é: planeje o seu livro como um projeto, como um produto. Você passa da posição de escritor para a posição de executivo do seu livro, Você que vai resolver todas as coisas que estão à volta disso, em volta disso, Não somente na escrita. Então aqui é a hora de deixar a posição romântica do escritor, da escritora, botar aquele paletó de executivo, ou de advogado, ou de qualquer outra coisa, para entender os processos e também defender o seu livro. Isso envolve também criar organização para o seu livro, planejamento, o que envolve tudo fazer este livro. Eu vou ter que contratar, eu vou escrever, está escrito o livro, eu vou tentar uma editora tradicional, ótimo, Tente lá, faça uma proposta, vê se você consegue. Se não conseguir, tente então fazer por meio de livro independente, Mas contrate profissionais sérios, Pessoas que vão realmente te ajudar e não somente pegar o dinheiro e te deixar na mão, como acontece muito, Então, planeje, vá atrás, entenda, Conheça, saiba onde você pode confiar e vai aprendendo com isso. Também a questão financeira, Como um projeto qualquer, a gente tem que se preparar financeiramente para isso. Gente, custa, não vou dizer que não custa, tem o seu custo, Para publicar é caro, Tem o seu custo, mas é possível com planejamento, Eu conheço gente aí que põe moedinha lá todo dia no porquinho da economia para ter dinheiro para o seu projeto de publicação. Então, é possível fazer, mas com organização, com planejamento e pensando isso como um negócio, É o seu negócio. Você fala, nunca pensei em abrir um negócio. Bom, você abriu, Se você é escritor e vai lançar um livro, você abriu um negócio. Parabéns. Você agora é um empresário, é uma empresária do livro, tá? Então, pense isso dessa forma. E o terceiro ponto é o processo editorial. Então, assim, você definiu como você vai produzir o seu livro, De repente tentou lá numa editora tradicional, não conseguiu, eu sei que é difícil, E você decidiu fazer de forma independente. Gente, fazer de forma independente não significa fazer com baixa qualidade. Pelo contrário, ele pode ser um livro exatamente igual. A gente tem um monte aqui, vários exemplos aqui de livros que não deixam de desejar a nenhum outro, dentro de um padrão, com qualidade de processos, de design e tudo mais. Então, não é esse o problema. Mas, claro, você sabe que vai ter que investir para fazer um livro bom, de forma independente. Então, eu quero colocar aqui um processo para que você não se perca no caminho, para que você saiba aquilo que eu falei no começo, para que não tenha retrabalho, para que você não queira consertar uma coisa lá na frente. Então, as etapas, cada uma das fases é extremamente importante ser seguida
para que você tenha o melhor resultado e também faça tudo dentro do previsto. Então a primeira coisa, da maneira que nós trabalhamos aqui no Café do Escritor e com o selo Página Nova, é que o autor é nosso parceiro, nós trabalhamos em parceria, a gente cria uma parceria quando ele nos contrata. O que isso significa? O autor vai participar de todas as fases, tanto da preparação do texto, da parte de design e tudo mais. Ele sempre vai poder opinar, ele sempre vai aprovar. A gente nunca vai fazer nada que ele não aprove. Embora, muitas vezes, a gente tem que dizer, olha, aquela foto que você tirou do seu filho para colocar na capa daquele livro de negócios não é a melhor foto, né? Ela é foto linda, né? Não tem nenhum problema com a foto nem com o seu filho. Mas ela não combina com esse tipo de livro, né? A gente vai dar essa orientação mercadológica para que o seu livro atinja o melhor potencial possível. Isso envolve todas as áreas, envolve a parte do texto, a parte do design, a parte depois da distribuição, como isso vai ser feito. Então, a gente dá essa assessoria completa para o autor, por isso que é uma parceria, né? Ele confia o seu trabalho a nós e nós, além de executar cada uma das fases, a gente também ajuda o autor a se firmar como autor, a entender o que ele tem que fazer, né? Qual é o próximo passo. Então, tudo isso acontece dessa forma com a gente. E uma coisa que eu gosto de deixar bem claro quando eu converso com o autor é dizer o seguinte: nós nunca empurramos serviços, né? Quando a gente mostra, olhamos o teu texto e verificamos que precisa disso, daquilo, é o que realmente precisa. Alguns precisam mais que outros. Por exemplo, tem textos que vêm muito crus, muito crus, né? Na parte textual. Então ali talvez a gente precise de 2 revisões ou até preparações, porque é difícil, é quase que impossível você resolver tudo numa primeira olhada. Custo, né? Isso representa custo. Outra coisa, às vezes precisa de ilustração, então aí a gente tem que contratar um outro profissional, né? Porque dentro do que a gente fecha não está incluída ilustração. Então, se o teu livro precisa de ilustração, a gente precisa contratar um outro profissional. Isso demora, a ilustração demora, gente. Se o teu livro tem ilustração, pode fazer ele com antecedência, porque demora, né? É o prazo, precisa de tempo, o ilustrador não pode fazer uma ilustração do nada. Precisa conhecer o projeto, precisa entender e assim por diante. Então, vai de cada projeto. A gente não empurra serviço, mas a gente indica aquilo que realmente é necessário. Então, ao mesmo tempo que cada projeto é único, todos os projetos precisam seguir a ordem básica, né? E a ordem básica aqui no Café do Escritor, né, no Página Nova, é começar com uma leitura crítica. Então, é a primeira experiência, muitas vezes, que o autor vai ter com o seu texto nas mãos de um profissional, né? Até então um amigo leu, não sei quem leu e gostou, etc. Mas é a primeira vez que um profissional lê o texto. Então esse retorno é extremamente importante. Os nossos autores aqui, eles amam a leitura crítica, né? Porque é quando a gente realmente dá a real, né? E dá a real para ele mesmo. Então a leitura crítica é o primeiro passo. Passou a leitura crítica, você fechou os outros serviços com a gente, vai ter a preparação do texto. O que é a preparação do texto? Tudo aquilo que foi sugerido para o autor modificar, a gente vai verificar se ele fez, se ele conseguiu fazer. Às vezes o autor está tão estressado que ele não consegue, né? Então a gente vai na preparação do texto, verificar se precisa mexer, e aí sim a gente mexe. Ah, Sandro, mexe, eu não fico sabendo? Não. Você vai ficar sabendo. A gente sempre faz no formato que você enxerga todas as mudanças que foram sugeridas e você aprova ou não, né, aquilo que foi feito. Ah, mas eu não quero que mude essa frase. Bom, vamos ver, né, se essa frase realmente é relevante, se precisa mudar ou é só um gosto do autor. Aí a gente avalia cada caso. Fase seguinte, terminou a preparação do texto, o texto está pronto no sentido de que não se vai acrescentar, não se vai mudar nada, aí sim vai para a revisão ortográfica e gramatical. É a última coisa do texto, gente. Tem gente que chega aqui, eu já fiz a revisão, mas, gente, tudo bem, não confunda com a revisão do autor, essa sim tem que fazer. Mas a revisão final é quando o texto está pronto. Se você lá na preparação mexer mais um monte de coisa, vai ter que fazer outra revisão. Custo, né? Custo de novo. Então,
mantém essas etapas, né? A gente mantém essas etapas muito firmes, né? Muito certas nessa ordem. Faz o seguinte: design, capa, diagramação para papel, conversão para e-book. Então aí sim vem a parte da capa. Capa é a mesma coisa, a gente vai dizer para o autor: olha, passa o seu briefing, passa as suas referências, o que você acha que deveria ter na capa, né? E a gente vai avaliar, ver o que é melhor para esse projeto. Aí o designer vai criar um projeto e vai passar para aprovação. E assim por diante. Diagramação é a mesma coisa, também tem aprovação. E o e-book também. E depois, por último, a gente tem os registros, que é ISBN, ficha catalográfica, aí também tem o código de barras, né, para que fique tudo certo, né? E ainda tem a ressalva que você pode escolher ou não o selo Página Nova, né, que isso eu vou explicar em um outro momento, mas enfim, você pode escolher ainda publicar pelo nosso selo, né, também precisa a gente aprovar, né, o projeto. Mas enfim, esse processo é para todo mundo, página nova ou não, esse processo acontece para todo mundo e ele garante, gente, a qualidade do livro, é isso que é importante. E só repetir, né, um detalhezinho aí da questão de fazer, por exemplo, uma revisão antes. Então já falei, se a revisão do autor tem que fazer, mas a revisão profissional, ela é final. A mesma coisa acontece com a capa, né? Por exemplo, uma capa. O autor vem, eu mesmo fiz a capa. Ótimo, né? Vamos avaliar se essa capa realmente tem um potencial comercial e se ela realmente diz o que você precisa dizer para o seu livro, né? Outro detalhe, uma capa tem muitos detalhezinhos que precisam ser feitos para, né, entrar em gráfica no processo correto. Então aí tem tamanho de lombada, tem sangria, tem um monte de coisa, detalhes, né, que o designer vai saber fazer certinho. Então assim, quando a pessoa vem e fala, eu já fiz a capa, eu já fico pensando, né, que será que vem? Então geralmente vem uma imagem da frente só, mas você tem que entender que uma capa, deixa eu até pegar um livro aqui em mãos, deixa eu pegar esse aqui da Sandra. Às vezes o autor vem só com isso aqui, né? Eu fiz a capa, né? E a capa não é só isso, gente. A capa é isso tudo, olha. Isso tudo é uma capa, né? Tem que fazer a capa inteira. Então tem orelhas, tem tamanhos, né? Então, e aí você tem que entender esse processo. E uma capa é isso. A mesma coisa de diagramação. Tem gente que fala assim, está diagramado no Word. Gente, no Word não está diagramado. Nós temos que abrir, pegar e importar esse material do Word, né? Colocar dentro de um programa do InDesign, por exemplo, ali é feito sim a diagramação final e ali é que vai ficar no formato livro. Então, no Word, a gente nunca está diagramado para entrar na gráfica, tá? E a gráfica não vai aceitar também. Mesma coisa, o pessoal chega aqui e fala assim, gente, eu preciso de uma gráfica. Daí você pergunta assim, mas o seu livro já está diagramado? Já tem que... Não tem. Gente, a gráfica, com algumas exceções, né, e eu não confiaria muito nisso, porque não é o principal trabalho deles, eles imprimem, né? Eles imprimem. Algumas são editora e gráfica, né? Mas o forte deles é imprimir. Então você tem que chegar com o arquivo pronto e não chegar em Word, não chegar com as coisas ainda para fazer. Então são detalhes bem importantes. Então assim, para finalizar, né? Muita gente, infelizmente, né, chega no final do processo do livro, tentou fazer do seu jeito e fez o melhor que pôde, daí tá na mão aquele livro, puxa, era para ficar assim, né? Vai dar o livro na mão da pessoa, começa a dar desculpa, então, isso aqui não tá certo, na próxima vez a gente vai mudar, né, não sei o quê, mas tem que ficar dando desculpas porque o livro não saiu bom. Ou então, porque o livro não saiu dentro de um padrão, como é um livro comercial, um livro profissional, né? Que tem todas as partes, tudo mais. Esqueceu-se partes por não conhecer. Então, gente, o barato sai caro, tá? Eu sei disso porque eu também já caí nessa em outras coisas de tentar uma barato e, e sai caro. Então, planeje, se prepare para fazer um projeto bem feito. E é isso que vai fazer toda a diferença para o seu livro. E a minha última dica, né, mais uma dica, é aprenda todo esse processo, entenda esse processo. Assim você vai poder circular por aí, né, e dizendo, olha, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Né? Você vai poder dizer e opinar com autoridade, né, de que você realmente entende o processo. Né? E aqui, a minha dica das dicas,
No Café de Escritor a gente te explica tudo, então continua seguindo a gente aqui nos vídeos e nas lives, né? A gente explica tudo para você, tira todas as suas dúvidas para você escrever e publicar da melhor forma possível. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero você num outro momento. Um grande abraço e até mais.